Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar a história de um fenômeno que transformou para sempre as artes marciais, a defesa pessoal e os esportes de combate em todo o planeta. Durante séculos, diferentes estilos desenvolveram suas técnicas, filosofias e métodos de treinamento, cada um acreditando possuir as respostas mais eficazes para um confronto real. Karatê, Kung Fu, Judô, boxe, wrestling e inúmeras outras modalidades construíram tradições respeitadas e conquistaram milhões de praticantes ao redor do mundo. No entanto, existia uma pergunta que permanecia sem resposta definitiva. O que realmente funciona quando não existem regras limitando o combate? Foi justamente a busca por essa resposta que deu origem ao Vale Tudo, um movimento que começou no Brasil, desafiou certezas estabelecidas, derrubou mitos e acabou criando uma revolução que mudaria para sempre a forma como o mundo entende o combate. Esta é a história de como o Vale Tudo mudou o mundo. Antes do surgimento do Vale Tudo, as artes marciais viviam em universos separados. Cada modalidade possuía suas próprias competições, suas próprias regras e seus próprios critérios para definir quem era o melhor lutador. Os praticantes raramente enfrentavam adversários de estilos diferentes, o que fazia com que muitas crenças sobre superioridade técnica permanecessem sem comprovação prática. Com o passar dos anos, surgiram inúmeras histórias sobre golpes secretos, técnicas infalíveis e sistemas considerados imbatíveis. Muitos mestres conquistaram reputações lendárias e diversas escolas passaram a acreditar que possuíam a fórmula definitiva para vencer qualquer confronto. Entretanto, como quase nunca havia encontros entre modalidades distintas, era difícil saber onde terminava a realidade e onde começava o mito. Além disso, muitas artes marciais evoluíam dentro das limitações de seus regulamentos esportivos, tornando seus praticantes extremamente eficientes em determinadas situações, mas sem necessariamente prepará-los para todas as possibilidades de um combate sem regras específicas. A grande questão permanecia sem resposta. Qual arte marcial realmente funcionava melhor quando colocada diante de um adversário treinado em um estilo completamente diferente? O mundo das lutas precisava de um teste real, e esse teste estava prestes a acontecer. No Brasil, a curiosidade em descobrir qual sistema de combate era realmente mais eficiente começou a gerar desafios entre praticantes de diferentes modalidades. A proposta era simples, mas extremamente revolucionária para a época: colocar lutadores de estilos distintos frente a frente em combates com o mínimo possível de restrições e observar o resultado. Dessa ideia nasceram os confrontos que ficaram conhecidos como Vale Tudo. Pela primeira vez, as técnicas não seriam avaliadas por demonstrações, teorias ou tradições, mas pela capacidade de funcionar sob pressão real. O objetivo não era apenas descobrir quem era mais forte ou mais resistente, mas identificar quais estratégias conseguiam sobreviver ao caos de uma luta verdadeira. À medida que esses confrontos se tornavam mais populares, o público começou a perceber algo extraordinário. Muitas certezas que pareciam inquestionáveis estavam prestes a ser colocadas à prova. O Vale Tudo surgia não apenas como um espetáculo de combate, mas como um experimento que mudaria para sempre a história das artes marciais. Conforme os confrontos entre diferentes estilos se multiplicavam, várias crenças tradicionais começaram a ser desafiadas. Técnicas consideradas invencíveis nem sempre produziam os resultados esperados quando encontravam um adversário determinado e preparado para resistir. Lutadores extremamente habilidosos em uma única área descobriam dificuldades quando eram obrigados a atuar em outras distâncias de combate. Especialistas em trocação sofriam quando eram derrubados, enquanto praticantes acostumados ao combate agarrado muitas vezes precisavam encontrar formas de superar adversários com excelente movimentação e poder de ataque em pé. O Vale Tudo funcionou como um laboratório brutal da realidade, onde apenas a eficácia sobrevivia. Pela primeira vez, o mundo das artes marciais passou a observar quais técnicas continuavam funcionando quando a resistência era total, a pressão era máxima e não existia espaço para ilusões. Muitos conceitos tradicionais provaram seu valor, enquanto outros precisaram ser revistos ou adaptados diante das evidências apresentadas pelos combates. O resultado foi uma transformação profunda na forma como lutadores e treinadores enxergavam a eficiência marcial. Uma das consequências mais importantes do Vale Tudo foi a criação de um novo tipo de atleta. Antes dessa revolução, era comum que um lutador dedicasse toda a sua carreira a uma única modalidade, desenvolvendo um nível extraordinário de habilidade dentro daquele sistema específico. Porém, os confrontos entre estilos diferentes mostraram que a especialização isolada possuía limitações importantes. Um excelente boxeador podia encontrar dificuldades ao ser derrubado. Um especialista em luta de solo precisava aprender a lidar com golpes em pé. Um praticante focado apenas em projeções descobria que precisava desenvolver outras áreas para se manter competitivo. Aos poucos, os atletas perceberam que o combate real exigia uma compreensão muito mais ampla. Era necessário saber atacar, defender, derrubar, evitar quedas, controlar posições e adaptar estratégias de acordo com cada situação. Essa percepção iniciou uma verdadeira revolução no treinamento. Lutadores passaram a estudar modalidades que antes ignoravam. Treinadores começaram a integrar diferentes sistemas e academias abriram espaço para métodos cada vez mais completos. Assim nasceu o conceito do lutador moderno,
capaz de atuar em todas as fases do combate e preparado para enfrentar diferentes desafios. O Vale Tudo não apenas revelou as limitações dos especialistas, ele criou uma geração de combatentes mais versáteis, adaptáveis e eficientes. Em 1993, toda essa transformação ganhou uma vitrine global com o surgimento do UFC. O evento foi criado com a proposta de colocar frente a frente lutadores de diferentes estilos para descobrir qual sistema funcionava melhor em um confronto real. O que parecia apenas mais um torneio de luta rapidamente se transformou em um marco histórico. Milhões de pessoas assistiram, pela primeira vez, a representantes de modalidades completamente diferentes compartilhando o mesmo espaço de combate. O impacto foi enorme porque o público percebeu que força física, tamanho e reputação nem sempre eram os fatores decisivos. Técnica, estratégia e adaptação podiam superar vantagens aparentemente insuperáveis. As vitórias de lutadores especializados em grappling surpreenderam espectadores e especialistas, mudando completamente a percepção mundial sobre o que era necessário para vencer uma luta. O sucesso do UFC acelerou a evolução dos esportes de combate e deu origem ao MMA moderno. Com o passar dos anos, os atletas tornaram-se cada vez mais completos, os treinamentos mais sofisticados e as estratégias mais refinadas. O resultado foi o surgimento de uma nova modalidade esportiva que combinava o melhor de diferentes artes marciais em um único sistema de combate. O impacto do Vale Tudo não ficou restrito aos esportes de combate. A defesa pessoal também passou por uma profunda transformação. Durante décadas, muitas técnicas eram ensinadas sem que fossem constantemente testadas contra a resistência real. Com a popularização dos confrontos entre estilos, uma pergunta começou a ganhar força. Essa técnica realmente funciona quando o adversário está resistindo com toda a sua capacidade? Essa mudança de mentalidade levou instrutores e praticantes a valorizarem cada vez mais conceitos como controle de distância, posicionamento, equilíbrio, pressão constante, defesa de quedas e capacidade de adaptação. A eficácia passou a ter mais importância do que a aparência estética dos movimentos. Isso não significou abandonar as tradições marciais, mas compreender que a eficiência prática precisava ser constantemente avaliada. Como consequência, diversos métodos de treinamento evoluíram e passaram a incorporar exercícios mais dinâmicos e realistas. A defesa pessoal moderna foi profundamente influenciada pelas lições aprendidas dentro do Vale Tudo. O maior legado do Vale Tudo vai muito além da criação do MMA ou da revelação de grandes campeões. Sua principal contribuição foi mudar a forma como o mundo pensa sobre combate. O Vale Tudo mostrou que nenhuma arte marcial possui todas as respostas e que a evolução nasce do confronto de ideias, experiências e métodos diferentes. Ele demonstrou que tradição e inovação não precisam ser inimigas, mas podem trabalhar juntas para produzir sistemas cada vez mais eficientes. Também revelou que a verdadeira eficácia não depende de promessas ou teorias, mas da capacidade de funcionar quando colocada sob pressão. Essa mentalidade influenciou gerações de lutadores, treinadores e praticantes, incentivando uma busca constante por aperfeiçoamento. Graças ao Vale Tudo, as artes marciais modernas tornaram-se mais abertas ao intercâmbio de conhecimentos e mais comprometidas com a realidade do combate. O Vale Tudo começou como uma simples tentativa de responder uma pergunta que intrigava lutadores há décadas. Qual arte marcial realmente funciona quando tudo está em jogo? O que ninguém imaginava era que essa busca por respostas acabaria provocando uma revolução capaz de transformar completamente o universo das lutas. Ao derrubar mitos, testar técnicas em condições reais e incentivar a integração entre diferentes estilos, o Vale Tudo abriu caminho para o nascimento do MMA moderno, influenciou a defesa pessoal, revolucionou métodos de treinamento e mudou a maneira como milhões de pessoas enxergam as artes marciais. Seu impacto continua presente até hoje em academias, competições e sistemas de combate ao redor do mundo. E talvez essa seja sua maior contribuição, mostrar que a evolução nunca acontece quando permanecemos presos às nossas certezas, mas quando temos coragem de colocar nossas ideias à prova. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário dizendo qual foi a maior transformação causada pelo Vale Tudo na sua opinião. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Mundo Marcial para continuar explorando a história, a filosofia e a evolução das artes marciais. Até o próximo vídeo.